Olá pessoal, então dando continuidade ao conteúdo que a gente estava trabalhando, nós falamos sobre capacitores, certo? Definimos capacitância e hoje nós vamos falar sobre a energia eletrostática em um capacitor, certo? A gente já discutiu energia eletrostática, a gente já introduziu esse conceito, nós discutimos o potencial elétrico em torno dessa definição de energia eletrostática e agora a gente vai olhar para ela dentro de um capacitor, ok? Então veja, o que acontece é o seguinte: para você ter o capacitor carregado, o que você vai fazer é, você tem aqui uma placa, vamos imaginar um capacitor de placas planas e paralelas, certo? Uma dessas placas, ela vai ser carregada com uma carga Q e uma dessas placas vai ser carregada com uma carga menos Q, não é? Então, beleza. Então, para acontecer isso daqui, imagine o seguinte, imagine que eu tenho que carregar esse capacitor aqui com uma carga menos Q. Para fazer isso, o que vai acontecer é o seguinte, eu vou ter que fazer com que as cargas positivas que estão nessa placa, porque imagine que isso daqui está dentro de um circuito fechado, e eu preciso simplesmente desequilibrar essa distribuição, separar as cargas positivas das negativas. Então eu preciso fazer com que cargas positivas saiam dessa placa aqui, ó, e venham para cá, ok? Então eu preciso fazer que haja um fluxo de cargas positivas nessa direção, de modo que eu vou carregar essa placa aqui positivamente e essa placa aqui eu vou carregar ela negativamente, tá ok? Então eu vou ter essa transferência de cargas aí. E aí eu devo lembrar que é o seguinte, que o potencial da placa positiva, ele é maior que o potencial da carga negativa. Existe uma diferença de potencial entre essas duas placas, mesmo porque a definição de capacitância que nós fizemos, lembre-se, a definição de capacitância era a quantidade de carga na placa dividido pelo potencial, não é? Então, eu tenho essa situação aqui, eu tenho uma determinada diferença de potencial entre essas duas placas. E aí, para eu transferir uma determinada quantidade de carga aqui, ó, uma quantidade de carga delta Q positivo, né, eu preciso realizar trabalho sobre o sistema. Eu preciso vencer o campo elétrico que está formado entre essas duas placas, não é? E aí, ao vencer esse campo elétrico, eu tenho que realizar um trabalho para poder arrastar essa carga positiva dentro dessa minha região de campo, né? Como se eu tivesse na verdade eu faço ela pelo circuito, mas é como se eu tivesse que vencer aqui por dentro desse campo elétrico que é formado aqui entre as placas, né? Aqui no meio aqui, ó, a gente não pode esquecer que à medida que vai havendo o desequilíbrio de cargas, eu tenho um campo elétrico que vai sendo formado aqui, ó, né? Então, tirar uma carga daqui e trazer para cá significa mover uma carga contrária ao campo. Então, eu estou fazendo aí um trabalho sobre o sistema. Ok? Então, tá. Então, se a gente lembrar da definição de energia, né, de energia eletrostática, a energia eletrostática desse sistema, ela poderá ser calculada como sendo Q, né, porque a energia por unidade de carga é o potencial. Então, ela vai ser a quantidade de carga que eu vou desviar, que eu vou transferir nesse processo, vezes a diferença de potencial que existe entre essas duas placas, vezes o nosso V, né? Então, veja, se eu tenho energia potencial envolvida, eu vou ter que realizar trabalho para carregar esse capacitor, tá? Então, olha só, imagine que eu tenho, vamos olhar para esse potencial aqui, para essa definição de potencial. Essa definição de potencial, ela pode ser escrita como sendo 1 sobre C carga, ok? Então, tá bom. Então, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que, inicialmente, a carga inicial que eu tenho nesse meu sistema, ela é uma carga zero. E a carga final que eu tenho é uma carga Q0. Tá? Então, eu tenho essa situação aqui inicial. Ó. C, isso daqui é a minha condição inicial. Quando eu olhar para o potencial entre essas placas, esse potencial ele muda. Ele varia de acordo com a carga que é introduzida entre as placas. Né? Eu vou ter uma mudança. E essa mudança, ó, ela varia linearmente. Tá? Então, eu vou ter um potencial que ele faz mais ou menos isso daqui. Ó. Ele sai de zero, quando eu tenho carga igual a zero nas placas. E à medida que eu vou aumentando o número de cargas, ele aumenta linearmente. Tá? Então, eu vou ter um comportamento mais ou menos parecido com isso daqui. E aí, o que vai acontecer?
Quando eu atinjo a carga máxima, quando eu atinjo o meu Q0, aqui ó, eu estou atingindo também um potencial que eu vou chamar de potencial zero, ok? Então, beleza. Então, esse gráfico aqui, ó, essa minha relação aqui, ó, essa minha curva, né, ela está relacionada com essa expressão. Ela é V igual a 1 sobre C vezes Q. Tá? Ele depende dessa carguinha aqui, ó, tá? Da carga que vai sendo adicionada à placa. Então, tá bom. Então, se eu olhar para a área abaixo do gráfico, se eu olhar para isso daqui, ó, se eu olhar para essa área aqui, ó, sempre que eu calculo a área de algum gráfico, eu estou calculando V Q0, né? Então, essa expressão V Q0, ela deve me dar alguma coisa. Olha só, né? V por quê? V Q, tá? Então, já tem uma dica aí do que eu posso obter. Então, se eu pensar em um valor médio para isso daqui, vamos pensar que eu tenho aqui que o meu máximo é um V0, o meu mínimo é um zero. Se eu pensar aqui, ó, pensar numa DQ, essa minha DQ, ela vai sofrer, ou ela vai estar sujeita, né, a um valor médio. Eu posso dizer que esse valor médio que existe aí para o potencial, ele seria um V0 por 2, concorda? Esse é o meu máximo, esse é o meu mínimo, dividido por 2, eu tenho aqui o meu valor médio do V, não é? Então, tá bom. Então, se eu tenho um valor médio disso daqui, eu posso começar a pensar em como calcular o trabalho de uma maneira um pouco mais simples. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pensar que o trabalho total, ele seja dado pelo seguinte, ó. Eu tenho uma... Não, deixa eu voltar aqui. Vamos imaginar que daqui eu poderia escrever uma expressão para o trabalho que estaria relacionada com o seguinte, que estaria relacionado com o valor da carga, que eu vou adicionar, o nosso Q0, e esse valor médio, V0 por 2, ok? E faz sentido, porque veja, se esse daqui é o potencial final, né, que vai estar lá entre as minhas placas, e essa é a carga final que vai estar entre as minhas placas, o meu Q vezes o V me dá energia potencial. Para um valor médio de 2, seria uma boa aproximação para essa variação que ocorre para o potencial ao longo do processo de carga, né? Mas, veja, isso daqui seria uma aproximação, um valor médio em torno de qual é o trabalho que seria realizado para fazer isso daí. Então, beleza. Então, vamos pensar um pouco mais criteriosamente. Vamos pensar o seguinte, ó. Seja, né, a Qzinho, a carga que eu vou transferir, tá? Ela é transferida, seja Q, transferida de uma placa para outra, em um dado tempo. Ok? Vamos imaginar isso inicialmente. Em um dado tempo. Então, vamos pensar o seguinte, ó. Para um DU, para uma pequena contribuição da energia potencial eletrostática, eu posso escrever que isso daqui vai estar sujeito ao meu V, que muda, tá? Que muda com a carga, vezes o meu DQ, concorda? Então, para o DU, eu transfiro um pequeno DQ. Então, todo DQzinho que eu variar na placa, eu estaria variando um DU, uma pequena variação na energia, a partir do potencial que está atuando ali naquele dado momento. Só que esse potencial que está lá, nós vimos que ele pode ser relacionado justamente com a carga. Porque a carga por capacitância é a definição do meu V. Lembra que a gente fez aqui, ó? A minha carga por capacitância é o meu V. Então, eu posso reescrever essa expressão para o meu DU da seguinte forma. Eu posso escrever o meu DU como sendo um Q sobre C dQ. Aí agora eu tenho uma expressão toda em dQ. E aí eu posso somar os dois lados da equação. Eu posso somar tudo isso daqui, eu posso somar tudo isso daqui em todo o intervalo que me interessa, desde 0 até o total, desde 0 até o Q0 total. Não é? Então, se eu fizer a integral do DU, eu vou obter, consequentemente, o meu U, a minha energia potencial eletrostática, certo?
E aí eu vou ficar com a integral de 0 a q de q sobre c de q. O c ele é uma constante, ele vai sair fora dessa integral, tá? Então ele vai ficar 1 sobre c, a integral de 0 a q0 de q dq. Isso daqui é análogo à integral de x dx. Tá? Integral de x dx, a gente sabe que a gente vai ter que somar 1 aqui do expoente. O expoente desse aqui equivale 1. Somando 1 vai dar 2, eu tenho que dividir pelo valor que dá. Então, a minha energia potencial ela vai ser... vou colocar aqui, passo a passo. Vai ser q quadrado sobre 2, calculado de 0 a q0. Então, o meu u, ele vai substituir o q0 ali, vai ficar q0 ao quadrado, né? Dividido por 2c, ok? Isso daqui, ó, é bastante parecido, né, com o valor médio que eu estava olhando. Não, peraí, calma lá. Eu tenho que ajeitar aqui ainda. Mas isso daqui vai ser bastante parecido com o valor médio que a gente estava discutindo, tá? Então, beleza. Então, guarda isso daqui, ó. E a gente sabe o seguinte, ok? Vamos reescrever essa expressão, ok? Então, veja só. Eu tenho que o meu u, ele é igual a q0 ao quadrado sobre 2c, né? Duas vezes a capacitância. Mas, por outro lado, eu tenho o seguinte, lembrando que a minha capacitância ela é o meu Q0 por V0, não é? A carga total do capacitor dividido pelo potencial, o potencial final do capacitor. Então eu posso readequar isso daqui e escrever agora aqui, ó, Q0 por V0, vou simplificar um quadrado, o V0 vai para cima, então vai ficar o seguinte, ó, eu posso reescrever esse U como sendo, por exemplo, Q0 V0 sobre 2, e posso reescrever ainda, né, substituindo a Q0 aqui, o meu U como sendo o meu C V0 ao quadrado sobre 2. Né? Então, dessas três maneiras, eu consigo escrever a energia eletrostática no capacitor. Eu posso escrever ela em termos da minha Q0 e a capacitância, da minha Q0 e do meu V0, do meu C e do meu V0. São três maneiras de abordar. E olha só, isso daqui acaba sendo bastante parecido aqui, ó, com o valor médio que eu estava estimando olhando para o gráfico do comportamento de como que o V ia variar com o Q, não é? Então dá para a gente fazer uma boa aproximação entre U e o trabalho, né? Lembrando que você vai ter aí o sinal invertido. Então isso daqui, ó, seria, né, a nossa, deixa eu escrever de outra cor aqui, ela seria a nossa energia num capacitor carregado, tá? Então esse daqui seria um modo para a gente determinar qual que é a energia do nosso capacitor. Ok? Então, tá aí. Maravilha. Então, vamos dar uma olhadinha, né? Como que fica a relação agora entre energia e o... Então, é o seguinte, ó. Vamos lá. Então, agora, vamos olhar para energia, tá? Energia do campo eletrostático, tá? Ele está acabando. Do campo eletrostático. Tá, o que que significa? Significa o seguinte. Significa que eu estou carregando as placas do meu capacitor. Esse daqui é minha carga mais Q, esse daqui é minha carga menos Q. Quando eu estou carregando este capacitor, eu tenho aqui, ó, um campo elétrico surgindo entre as placas que está mudando à medida que a carga muda. Por quê? Pelo seguinte, se vocês recordarem, nós calculamos o campo elétrico de um capacitor de placas planas e paralelas. O campo elétrico lá, ele era dado por algo desse tipo aqui, ó, sigma por ε0, ele era constante, tá? Nesse caso, a nossa densidade superficial de carga ela está mudando. Por quê? Porque eu estou mudando as cargas de posição, não é? Então, isso daqui seria mais correto escrever ele como sendo Q por ε0A, porque esse Q está mudando a todo momento,
né? Eu transfiro uma carga nova, muda esse Q, muda o E. Então, beleza. Tá, isso daí. Agora, qual que é o meu interesse? Meu interesse é o seguinte, meu interesse é em determinar o trabalho, o trabalho que eu tenho, né, no processo de carregar o capacitor, qual que é o trabalho que eu tenho para criar o campo elétrico. Tá? Porque à medida que eu transfiro a carga de uma placa para outra, né, e a minha energia potencial varia do modo como nós descrevemos anteriormente, seria o equivalente a eu pegar uma carga que está aqui, ó, nesta ponta. Não é isso que acontece, tá? Entre as duas placas é um vazio, não passa carga por aqui. Estou fazendo uma alusão, tá? Eu estou pegando uma carga daqui, ó, e deslocando ela para essa placa aqui por uma distância x. Quando eu faço isso, essa carga que está aqui, ela está sujeita a uma força elétrica devido ao campo que existe entre as placas. Então, carregar o capacitor, carregar a placa do capacitor, é também mexer na energia do campo eletrostático. Tá? Porque à medida que eu faço isso, o campo muda, a força elétrica que vai estar sujeita a essa nova carga que eu vou transferir mudou. Tá? Então, tem um trabalho associado ao campo elétrico que está envolvido ali. Tá? Então, a grosso modo, o que eu quero fazer? Eu quero fazer o seguinte, ó, eu vou transferindo dQ de uma placa para outra. Existem duas coisas que eu tenho que levar em consideração. Que a força elétrica que eu tenho que vencer para fazer essa transferência, ela está associada com a carga que eu estou transferindo, que é um dQzinho, vezes o E que está existindo naquele breve momento ali, que seria esse daqui, ó, tá? Ou melhor, esse aqui. E a distância, né? A distância é a distância entre as placas. Tá? Seria equivalente a você andar por uma distância x entre aquelas placas ali. Então tá aqui. Tá? E aí acontece o seguinte, ó, qual que seria o trabalho realizado? O trabalho realizado seria, né, o nosso dQ vezes o E vezes o x. Força vezes distância. Tá? É o produto escalar dessas coisas. Ok? Lembrando que esse FE está para cá, mas a força que eu tenho que realizar ela é igual ao FE nessa direção aqui, ó, na mesma direção do deslocamento. Tá? Por isso que dá positivo aqui, o produto escalar. E esse DE que eu estou interessado, ele é algo do tipo assim, ó, ele é algo do tipo dQ, a quantidade de carga que está ali, dividido por ε0A. Tá? Então, eu vou olhar para esse dQ que está aqui, ó, que eu não sei exatamente como que ele se comporta, e vou substituir ele. Vou combinar essas duas coisas. Então, o meu dW ele vai ser simplesmente o meu ε0A e x dE. Tá? Então, eu tenho essa expressão aqui para o meu trabalho. Tá? O trabalho vai ficar com essa cara aí. Então, se eu quero o trabalho total, eu vou fazer o seguinte, ó. O trabalho total será, o meu ε0ax fora da integral, a integral de 0 até e, que é o campo final, né? E dE. Então, isso daqui me daria um ε0ax. Aí, eu já fiz essa integral antes, é igual a integral de x, seria e0 ao quadrado sobre 2, ok? Então, isso daqui seria de 0 a e0, tá? Que é o e associado à carga final. Então, tá bom. Então, se você parar para notar, esse trabalho, ele parece com a energia eletrostática, tá? Então, a energia eletrostática, ela foi descrita como? Ela foi descrita como sendo um U, né, de meio E0 ao quadrado AX, ok? Eletrostática, ok? Então ele tem a mesma cara. Por quê? Porque o trabalho, na verdade, é o quê? É a variação da energia potencial. Tá? Eu posso fazer essa associação, ok? Então, maravilha. Aí aqui surge um parâmetro interessante para a gente, que é o seguinte, ó, que é uma definição que a gente fala que é a densidade de energia no capacitor. Tá? Essa
densidade de energia, que é simbolizada por essa letra aqui, ó, que eu acho que é o eta, nepta, negócio assim, letra grega, tá? E ela é definida como sendo, tá? Vou colocar aqui, ó, o nepta, ele é definido como sendo a energia eletrostática dividida pelo volume, tá? E se você for olhar aqui, ó, você tem uma informação de volume. Você tem a área vezes a distância, né? Então, se você olhar no nosso capacitor aqui, né? A área seria a área da placa que está aqui, né? Eu estou olhando ela dessa forma, então tem essa área aqui, vezes a distância, que é esse trecho aqui, eu vou descrever um volume no espaço, tá? Então, você teria aqui que a sua densidade de energia, ela seria meio de E0, de ε0, E0 ao quadrado, tá? Então, essa daqui seria a densidade de energia do capacitor, tá? Um parâmetro aí bastante importante para a gente também, ok? Bom, então é isso. Então, nós vimos os capacitores e nós vimos a energia envolvida aí, tanto para o campo elétrico quanto para o capacitor, ok? Então, espera aí que eu vou... Pois bem. Aí, então, para finalizar esse capítulo de capacitores, a gente precisa falar sobre os dielétricos, tá? Dielétricos. Então, vamos lá. Vou colocar aqui. Então, é o seguinte. Primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte. Um material dielétrico, ele é um material que não conduz, tá? Ele é um não... Lembra que a gente discutiu na primeira aula sobre carga elétrica? O que era um condutor, o que era um bom condutor, um isolante? Então, o dielétrico, ele é um material que é não condutor, mas ele não é simplesmente um isolante, tá? Ele é isolante, obviamente, já que ele não é condutor, mas ele não é um isolante qualquer, ele tem algumas propriedades interessantes, tá? Então, vou discutir agora. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte: se ele é um não condutor, não vai passar carga sobre ele, tá? Não vai ter deslocamento de carga dentro desse material. Então, tá. Então, acontece o seguinte: nós estamos estudando até agora o caso onde nós temos um capacitor de placas planas e paralelas, ou qualquer forma que seja, na verdade, mas a gente usa isso daqui só para fins didáticos, para comentar. E aí acontece o seguinte, ó, esse capacitor que a gente está estudando, a gente está definindo ele em termos de algumas propriedades que são as seguintes. Primeira coisa, esse capacitor ele tem que ser carregado com uma carga Q0. Ele possuirá uma capacitância C0, que é a capacitância característica desse meu capacitor, tá? E se você medir a diferença de potencial aqui, ó, entre esses terminais, se você medir esse V0, você vai ter todas as relações para esse capacitor aqui. Você vai ter que a nossa C0, né, que é a capacitância, ela é definida como sendo o nosso Q0 por V0, tá? Ou que o nosso Q0, que é a carga que existe ali, ele vai ser um C0 vezes um V0. Tá? Então tem essas relações aqui para o nosso capacitor que a gente estava vendo até agora. Bom, agora nós vamos mudar um pouquinho. Nós vamos fazer o seguinte: nós vamos pegar esse nosso capacitor, tá? Beleza? Tá aqui, ó, nosso capacitor, igualzinho, tá? Igualzinho, com as mesmas características, mesma área, etc e tal. E ele, inicialmente, ele possui, tá, uma carga Q0, ok? E aí, o que é o meu dielétrico? O meu dielétrico ele vai ser o material que vai preencher esse espaço entre essas duas placas aqui, ó, tá? Eu vou colocar aqui neste meio um material, tá? Vou preencher aqui com um material. Esse cara aqui é o meu dielétrico, ok? Ele é o meu dielétrico. E aí, eu posso pegar agora e medir a diferença de potencial que existe entre essas placas, tá? E uma característica interessante que eu vou perceber é que o meu potencial ele muda. O meu potencial agora ele vai ser um V, okay?
vai ser um potencial V, que vai estar relacionado, que é proporcional, tá? Que tem uma relação com o V0 inicial que havia aqui, ó. Só que ele diminui, ele é menor do que esse inicial por um fator K. Esse fator K ele está associado ao dielétrico. Esse dielétrico aqui possui uma característica definida que é esse fator K. Tá? Então esse meu V ele muda, ele diminui por um fator K. Tá? E aí o que acontece? Acontece o seguinte, ó. Quando eu jogo esse dielétrico aqui no meio das placas do capacitor, de alguma forma eu atrapalho a permeabilidade das linhas de campo elétrico. Lembre-se que o potencial elétrico ele tem muito a ver com o campo elétrico, com as linhas de campo elétrico que estão passando aqui no meio. Tá? Quando eu jogo um material aqui no meio, de certa forma eu atrapalho isso. Daí então eu tenho essa diminuição observada no potencial. Tá? Então vai ficar o seguinte, ó, para essa nova configuração que aparece, se eu for olhar para a capacitância desse novo capacitor, eu vou observar o seguinte, eu vou observar que, por definição, a capacitância seria o meu C0 dividido, meu C0 dividido pelo potencial, só que o meu potencial agora é um potencial V, não é mais um potencial V0, mas por outro lado, este meu V ele está relacionado com o V0 como sendo V0 por K, não é? Então eu posso escrever isso daqui como sendo K vezes o meu Q0 por V0. E acontece que Q0 por V0 é simplesmente o meu C0, é a capacitância que tinha no início. Tá? Então eu posso escrever esta nova capacitância que eu observo como sendo K vezes o meu C0. Olha que interessante. Olha que interessante. Significa, então, que ao eu colocar um material dielétrico entre as placas de um capacitor, a capacitância, e aí vamos lembrar a capacitância como sendo a quantidade de carga que eu posso acumular lá por uma determinada diferença de potencial, ela aumenta por um fator K, ela aumenta devido à presença do dielétrico. Então, quanto maior a constante dielétrica, isso daqui é a constante elétrica K, melhor vai ser para mim, porque eu consigo ter uma capacitância maior. Eu multiplico esse K vezes o C0. Ter uma capacitância maior significa ter mais cargas por mais diferença de potencial. Né? Então, para manter essa relação aqui. Então, eu observo duas coisas. Eu observo o seguinte, ó. A primeira coisa, né? Vamos escrever aqui, ó. A capacitância. Nossa, que pincel ruim. A capacitância ela aumenta por um fator K, e este K ele vai ser conhecido agora, vai ser definido agora como sendo a minha constante, tá? Dielétrica. Ok? Então tá. E aí tem uma outra possibilidade também interessante, que é o seguinte. Aqui eu tinha o capacitor carregado com o Q0 e coloquei o dielétrico. Se eu colocar o dielétrico antes de carregar, tá? Vou colocar, vamos olhar isso daqui, ó. Tá? Vamos inserir dielétrico antes da carga do capacitor, tá? Antes de colocar cargas nas placas, tá? Então vamos lá. Então eu tenho aqui, ó, eu tenho aqui o meu capacitor e aí eu tenho o meu dielétrico aqui no meio. Vou colocar aquele aqui, ó, tá? K, beleza. E aí o que vai acontecer? Esse capacitor, antes de colocar o dielétrico,
ele conseguia manter entre as placas do capacitor uma diferença de potencial V0, não é? Então, antes, eu poderia introduzir cargas aqui até atingir o V0. Na hora que eu atingir o V0, eu não conseguiria colocar mais cargas aqui. Tá? Eu estaria limitado ao valor da capacitância. A capacitância, lembrando, a capacitância ela é definida como sendo a carga por V. Tá? Então, a quantidade de carga, a capacitância, ela vai ser definida pela quantidade de carga que tem e pelo potencial que tem. Certo? Se você tem um pouquinho de carga, a sua diferença de potencial é pequenininha, a capacitância é a mesma. Isso daqui é uma constante, isso daqui não muda. Tá? Isso daqui é característica do capacitor. Tá? Então, eu aumento a carga, aumento o V. Aumenta a carga, aumento o V. Aumenta a carga, aumento o V. E assim vai. Tá? De modo que eu mantenha essa proporção aqui sempre constante. Ok? Então, tá bom. Então, o que limita, né, o meu capacitor, a quantidade de carga que ele consegue entrar lá, é o potencial máximo que ele vai conseguir ser aplicado entre as duas placas. Porque imagina o seguinte, imagina duas placas próximas, tá? Onde você vai colocando carga, até que chega no limite máximo. Se você colocar uma carga a mais, o que vai acontecer? Vai acontecer uma ruptura, né? Não sei se vocês já viram aqueles experimentos de Van der Graaf, aqueles experimentos de eletrostática, onde sai uma faísca. Quando você tem um objeto que está eletrostaticamente carregado e outro eletrostaticamente carregado, você aproxima. Você rompe o dielétrico do ar e surge uma faísca. Né? Então você já está no limite. Né? Então você tem um potencial máximo que você consegue atingir. Tá? Então esse potencial máximo a gente chama ele de V0. Tá? Esse daqui é o nosso V0. É o potencial máximo que dá para chegar lá. Ok? Então tá bom. Então veja. Para eu poder atingir o V0 nessa situação onde eu coloquei o K, eu sei o seguinte, eu sei que quando eu coloco o K, o meu V0 ele diminui por um fator K. Quando eu coloco o meu dielétrico no meio das placas, se havia uma diferença de potencial lá, ela diminui por um fator K. Então, para eu voltar a ter este valor de V igual a V, eu tenho que colocar mais cargas lá dentro. Eu tenho que colocar mais cargas até que a diminuição seja compensada. Até que eu atinja o V0 novamente. Tá? Então, o que eu preciso fazer, ou o que é feito, é o seguinte. Eu fornece mais, vou escrever aqui melhor, mais cargas, certo? Para atingir o nosso V0, ok? Então, vou ter que fornecer mais cargas. Então, a carga que eu vou fornecer é o seguinte, essa nova carga do meu capacitor, ela vai ser K vezes o meu Q0. Ela vai aumentar por uma quantidade K. Essa é a nova carga do meu capacitor. Quando eu olho para a minha relação de capacitância, se eu tenho lá o meu Q por V0, V0 eu estou mantendo, e eu substituo isso daqui, ó, Q0 por V0, novamente eu percebo que a minha capacitância ela aumenta por um fator K vezes o C0. Hein? Olha aqui, ó, tá? Então, a minha constante elétrica ela tem esse papel de permitir que eu atinja, né? Que eu atinja uma situação onde eu possa colocar mais cargas no meu capacitor para um determinado potencial V0, de modo que essa capacitância aqui, ó, ela aumenta por um fator K vezes C0. Colocar mais cargas no meu capacitor é ter muito mais cargas para eu usar depois, é ter mais energia no meu capacitor para eu poder desenvolver aí, tá? Então, em qualquer caso, seja eu introduzindo o dielétrico antes ou depois, a minha capacitância ela vai aumentar por um fator K, tá? E aí vamos olhar agora uma coisinha que nos interessa, que é a energia, tá? Então, olha só. Como, né, o potencial entre as placas ele pode ser escrito como o campo vezes a distância entre as placas, certo? E o efeito do dielétrico, é meio que atrapalhar esse campo elétrico, né? O efeito dielétrico é diminuir
o campo E, né, por um fator K, igual ele faz com o potencial, né? Então, o que o dielétrico faz? O dielétrico faz que esse novo E ele seja um E0 dividido por K. Ok? Então, a pergunta que surge é: por que isso acontece? Né? Então, assim, por quê? Por que isso acontece? Bom, isso acontece por uma série de razões. Tá? Então, a primeira que a gente vai analisar, ela tem a ver com a polarização molecular do dielétrico. Tá? Então, isso aqui tem a ver com polarização molecular do dielétrico. Tá? Vou dar uma forçada. Então tá. E aí acontece o seguinte. Isso daqui, ó, tem duas origens. Tá? Essa polarização molecular do dielétrico. O dielétrico ele já pode ter moléculas polares, tá? Ele já tem moléculas lá dentro. Moléculas polares, certo? Ou seja, elas possuem um momento de dipolo permanente. Lembra que é nosso dipolo? Eu tenho aqui uma carga positiva, eu tenho aqui uma carga negativa e eles estão separados por uma distância d. Então, ou as moléculas já têm essa configuração aqui, ok? Ou são moléculas não polares. Elas não têm essa característica, mas elas acabam sendo induzidas um momento de dipolo. Tá? Então, existem essas duas possibilidades para o material que constitui o nosso dielétrico. Ok? Então, beleza. Então, vamos olhar o que acontece aqui. Então, vamos pegar aqui, ó, o capacitor no estado zero. Tá? Inicialmente. Então, inicialmente eu tenho aqui, ó, uma placa, a outra placa. Aqui está o meu dielétrico K, preenchendo essas placas. Aqui eu estou desenhando, não tocando. Essas coisas aqui estão em contato, tá? E aí, dentro desse meu dielétrico, eu tenho... Vamos imaginar que eu tenho aqui moléculas apolares. Eu tenho aqui, ó, uma molécula aqui, uma molécula aqui, uma molécula aqui, uma molécula lá. A soma dessas coisinhas aqui, ó, elas dão zero, certo? A orientação dessas moléculas, ela é aleatória. Tá? Elas estão aleatoriamente orientadas. Então, na hora que você soma a polarização total desse material, é zero. Tá? Então, você tem aqui menos com mais com menos. Então, tudo isso daqui dá zero. Tá? Você vai ter um momento de dipolo para cá, um para cá, um para cá, outro para cá. Então, vira uma confusão aqui. Aqui eu desenhei 4, mas são N moléculas desse tipo, constituindo material. E a soma de tudo é zero. Não tem polarização nenhuma. Então, tá. E aí, num dado momento, você começa a carregar esse capacitor. Você está carregando esse capacitor. E aí, à medida que você está carregando esse capacitor, começa a surgir um campo elétrico entre as placas. Então, imagine que você está colocando aqui carga positiva e aqui carga negativa. Ok? Quando você faz isso, começa a aparecer entre as placas um campo elétrico E, concorda? Então, vai aparecer aqui, ó. Um campo elétrico E. Dá para enxergar isso no vídeo? Dá. Parece um campo elétrico E. Então, beleza. E tá aqui o meu dielétrico. O meu dielétrico tá aqui no meio. Ok? Tá aqui no meio. Pá. E tem um detalhe, a gente já viu, a gente já calculou o que acontece com um dipolo quando ele está imerso num campo elétrico. Lembra disso? Dá uma voltada lá nas videoaulas.
vai acontecer o seguinte, vai acontecer que esses meio dipolos eles vão se orientar em relação ao campo, ó. Eles vão fazer isso aqui, ó. Tá? Então a carga positiva vai para aquela direção lá, ó, como se ela tivesse repelida pelo campo, e a carga negativa fica aqui, ó. Certo? Então, o que vai aparecer nessa história? Vai aparecer um campo elétrico contrário a esse daqui, que está associado ao campo elétrico do dipolo, tá? Então vai aparecer um campo elétrico aqui, ó, que é um campo elétrico que eu vou falar que é um campo elétrico induzido ou um campo elétrico do dipolo. Tá? Então eu vou colocar aqui um campo elétrico polar, tá? Campo elétrico polar, tá? Na prática, o que você está vendo é algo mais ou menos parecido com isso aqui, ó. Essa caneta aqui já era. É algo mais ou menos parecido com isso daqui, ó, que eu estou querendo visualizar, tá? Na prática, o que você vai ver é isso aqui. É como se você tivesse uma placa carregada aqui, ó. Certo? Você tem aqui a sua carga positiva, a sua carga negativa na placa. E foi introduzido nesse meio uma outra placa aqui. Uma outra placa aqui, tá? Aonde você tem aqui cargas negativas e aqui cargas positivas, certo? Então você tem um campo nesta direção, que é o campo original, e você tem um campo nesta direção, que é o campo que foi induzido pela polarização do seu dielétrico, né? Então na prática o que você tem é isso daí, ó, tá? É esse efeito do dipolo, esse efeito das moléculas que estão envolvidas aí no seu na composição do seu material, tá? Então é por isso que o campo elétrico ele diminui, né, com a inserção de dipolo do dielétrico no meio, e isso afeta também o potencial que você está olhando no final das contas, certo? E se você for notar, né, se você for observar, você vai perceber o seguinte, que ao fazer isso daqui, né, como você diminuiu esse campo elétrico resultante, esse verde aqui, ó, que seria responsável por ter um limite, por limitar a capacidade de você colocar cargas aqui no preto, nessa placa preta, né? Você diminui o resultante, você consegue colocar muito mais cargas até que você chega novamente nesse limiar de E aqui para um determinado valor, tá? Um determinado valor X. Então, basicamente, é isso que acontece. Então, os dipolos eles estão inicialmente aleatoriamente orientados na ausência do campo. Quando você carrega o capacitor, eles se orientam com o campo produzido, né? Então, você tem um campo induzido contrário ao campo do capacitor. E, consequentemente, isso acaba diminuindo o campo resultante entre as placas, tá? Então, se a gente for olhar para o que está acontecendo ali, para a carga do dielétrico, para a carga líquida, né? Então, nós temos o seguinte, ó. No dielétrico, né? Nós temos uma densidade de carga ligada, né? Uma densidade de carga que está associada a esses dipolos aqui, ó, que ela é... deixa eu descrever aqui. Densidade de carga ligada mais sigma do dielétrico e menos sigma do dielétrico, tá? Tem essas duas densidades aqui, ó. Ok? E o campo que eu tenho para uma placa, né, para uma placa delgada, a gente sabe que ele é mais ou menos isso, ó. O campo de uma placa seria esse sigma D dividido por ε0. Isso daqui a gente já discutiu e já calculou, não é? Então, beleza. Então, eu teria isso daqui, ok?
Na placa do capacitor, nós teríamos uma densidade de carga livre, tá? Nós teríamos ali a carga livre que pode se movimentar, que pode ser trocada, etc e tal. E eu vou chamar ela só de si. Ok? Ali, o campo elétrico ele seria dado por um sigma por ε0. Tá? Então, no total, o resultante disso tudo, a gente poderia estimar da seguinte maneira. O campo total ele seria o meu E0 menos esse E do dielétrico. Tá? Então, eu poderia escrever isso daqui como sendo o valor do meu E0 que diminuiu por um valor, por uma quantidade K. Correto? Porque é isso que acontece. O meu potencial ele cai por uma quantidade K e o meu campo ele vai cair por uma quantidade K também. Não é? Então, se eu rearranjar isso daqui, eu posso escrever o seguinte. Eu posso escrever que o meu E0 menos o meu E0K ele seria igual ao meu ED. Concorda? E o meu ED ele seria escrito como sendo o meu E0, que eu coloco em evidência, fica 1 menos 1 sobre K. Tá aí. Ok? Então, eu posso fazer desta forma, ou ainda posso tirar o mínimo múltiplo comum aqui e escrever da seguinte forma. Que o meu ED ele seria o meu K menos 1 dividido por K vezes o meu E0. Ok? Lembrando que o meu ED ele está associado a uma densidade de carga ligada por ε0 e o meu E0 ele é um sigma por E0. Tá? Então eu teria aqui para o meu ED, o meu sigma D por E0 igual a K menos 1 por K. E aí o meu E0 seria o meu sigma por E0. E aí posso simplificar esses E0s, né? E0, E0. E aí o meu sigma D, que é a densidade de carga ligada, seria K menos 1 dividido por K, vezes o meu sigma. Ok? Então tá aqui, ó. Tá aqui. O que significa? Significa que o sigma D ele é sempre menor que o meu sigma. Tá? E que o sigma D ele é nulo quando o K ele é igual a 1. Tá? Então você tem essa situação aí. Quando não há um dielétrico, o K ele é igual a 1. Ok? Então beleza. E aí, finalmente, a gente percebe o seguinte, ó. A gente percebe uma coisa interessante. 3 funções do dielétrico. A primeira, ele fornece um meio mecânico, tá? Ele fornece meio mecânico, tá? Para separar as placas. Então, todo capacitor que você vai trabalhar, na realidade, ele vai ter um dielétrico no meio, para separar as placas. Você não vai ter um capacitor onde o meio dele é um vácuo, né? Ou ar, alguma coisa do tipo. Não dá para você sustentar isso, né? A segunda função é que ele aumenta a rigidez dielétrica. O que significa? Significa que não vai ter descarga entre as placas do capacitor se você colocar carga até o limite da que a capacitância permite. Né? Então você não vai ter aquele disparo entre as duas superfícies carregadas. E o terceiro, que é o mais importante, ele aumenta significativamente a capacitância. Aumentando a capacitância, você pode mexer tanto na diferença de potencial quanto na quantidade de capacitância.
tanto na diferença de potencial quanto na quantidade de carga que está lá entre as placas. Correto? Maravilha, pessoal. Então, nos vemos na próxima aula.